o antagonista nas eleições 2024. Vamos lá, vamos voltar a falar sério? Porque é o seguinte, gente, porque eu aproveito de São Paulo, o Ricardo Nunes ele deu uma entrevista ontem para a Globo News e ele afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser mais participativo na sua campanha à reeleição. Matheus, coloca o trechinho da entrevista, por gentileza. Olha, Camarote, eu não acho que tenha uma participação tímida. O presidente Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, o governador Tarcísio, todos estiveram lá na minha convenção. O presidente Bolsonaro falou, fez um discurso, né, muito bonito. Foi o Valdemar, mas não no mesmo momento. Mas essa fala já foi depois, tá? Sim. Aí, só para dizer do engajamento dele na campanha. Depois teve essa fala. Aí o presidente Bolsonaro falou o quê? Do Pablo Marçal, que ele é o quê? É como se fosse uma coisa estragada, alguma coisa assim. Algo semelhante a isso. Depois vocês puderem me ajudar, se vocês lembrarem. Depois de elogiá-lo e depois desse mal-estar todo. Isso, exatamente. Aí ele falou, não é mas é o meu candidato, né? Fez gravação, o Eduardo Bolsonaro fez gravação, então eu tenho apoio. O que acontece é que o outro candidato, ele tem uma habilidade de poder manipular a informação, fazer corte, recorte. Se você entrar na rede dele, está lá a foto dele com o Bolsonaro falando, eu não te apoio, você é coisa estragada, mas ele mantém lá, quer dizer, ele vai criando nas pessoas uma impressão daquilo que não é. E diante disso, o senhor está falando, como é que o senhor vai convencer o eleitor de Bolsonaro que o senhor é o candidato do ex-presidente? Pela fala dele. Hoje, por exemplo, eu fiz uma caminhada no mercado municipal com o Tarcísio junto, com o vice, que é o coronel Ricardo Melo de Araújo, que foi presidente do CEAGESP quando o presidente Bolsonaro era o presidente, que foi, inclusive, a pessoa que acabou com a exploração sexual infantil na CEAGESP, acabou com o crime organizado, com corrupção, tinha 90 milhões de dívida, terminou o mandato dele lá nos 2 anos que ele ficou com a saúde financeira do CEAGESP em dia. Então, a nossa forma de administrar é essa. Mas ele vai gravar para a TV, para o senhor? Vai gravar. A primeira gravação vai ser para poder relatar o episódio sensacional da nossa cidade, que foi ali o acordo da dívida da cidade. A gente tinha uma dívida com o governo federal, sabe, de 25 bilhões de reais. São Paulo pagava, no último dia do mês, todos os meses, 280 milhões de reais. Eu estive com o presidente Bolsonaro em julho de 2021. Em dezembro, a gente assinou o acordo e eliminamos a dívida, colocando o Campo de Marte no negócio, e a gente ainda ganhou um parque. Inclusive, essa semana a gente fez a licitação. Vamos ter um parque lindo de 400 mil metros quadrados. O problema, né, Rodolfo, é que, assim, Ricardo Nunes tem cobrado da campanha do Bolsonaro um maior empenho do ex-presidente. O ex-presidente tem cobrado do Ricardo Nunes uma sinalização maior para o bolsonarismo, porque qual é o grande problema aqui do Ricardo Nunes? Inclusive, eu alertei isso no artigo publicado, acho que foi no início dessa semana. Matheus, coloca o artigo, por gentileza, na tela. Porque o grande problema é o seguinte: a direita raiz não engole o Ricardo Nunes. Essa que é a grande verdade. A direita raiz, né, aquela direita que está ali com o Bolsonaro, que zela por alguns princípios, ela não está com o Ricardo Nunes. Essa direita já migrou para o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal tem aquele discurso mais palatável para essa direita. Inclusive, nós falávamos aqui, quando nós fizemos aqui, nós destrinchamos o Código Marçal. E aí, meu amigo, numa situação dessa, acontecem situações como essa. Solta a figurinha aí, por gentileza, Matheus, porque, parafraseando nosso grande Galvão Bueno, cadê a figurinha, Matheus? Aí, ó, vai se criando um clima terrível na campanha do Ricardo Nunes. Porque a verdade, e aí a gente tem que falar que a verdade, é que o prefeito não sabe muito para onde ir. E ele, sim, corre o sério risco de até ficar de fora do segundo turno. O que seria um vexame daqueles, né, Rodolfo? Pois é o candidato mais desconfortável na disputa de São Paulo no momento, né, Wilson? Ele que estava ali antes, a disputa era com o Boulos, então o Boulos tinha aparecido na pré-campanha, estava o Boulos liderando, e aí ficava ameaça ao Ricardo Nunes, e aí o Ricardo Nunes depois foi tomando espaço, associou-se ao Bolsonaro, mais ou menos, né, Wilson? Que é isso que a gente tá em questão também nesse momento, e aí ele sobe nas pesquisas. Só que agora vem o Marçal e passa por cima de todo mundo, né? Hoje vai ter pesquisa também saindo, a gente está aqui esperando para ver qual que é a medida agora. Começaram, além da pesquisa para a qual a gente chamou a atenção do Instituto Veritá ontem, né, Wilson? Saiu hoje uma pesquisa do Instituto Futura. São institutos menores,
São Sim. institutos que não têm a mesma, digamos, relevância dos outros e que, isso também é de destaque, como a gente já destacou, eles chegaram agora, né? Então, assim, Uhum. o mais importante nesse momento é a gente saber o trajeto do candidato. Então, assim, veio mais um instituto mostrando o Marçal na frente. Agora vai Sim. ter Quest, né? Vai ter o Instituto Quest que já está acompanhando a corrida, e aí, ele mostrando um avanço maior do Marçal, aí já é uma indicação mais segura. Não é que os outros institutos estejam errados, ou assim, não é uma questão de duvidar dos números que eles têm, mas aí é uma questão de prudência também, de não ficar se emocionando, por assim dizer, com todos os números que aparecem, né? E a gente tem que Porque tomar muito cuidado aqui no antagonista com isso, para não expor os números, porque não é um número importante, o importante é o movimento, né? Exato, porque pesquisa, gente, aí vamos lá. Momento, olha, aproveitem essa aula do tio Wilson, não tá aqui todo de graça. Aulinha para você, né, entender número de pesquisa. Pesquisa, a gente precisa analisar a foto. O Rodolfo já alertou isso aqui, né? Você precisa alertar a foto. Por quê? Porque é o seguinte, porque pesquisa ela é tendência, ela não é o voto garantido, né? Então você precisa analisar vários aspectos. Primeiro, quais foram os fatos pretéritos àquela pesquisa? Houve fato novo? Não houve fato novo? Qual é o elemento, por exemplo, de uma pesquisa? Né? A pesquisa espontânea, ela reflete na pesquisa estimulada? Né? Qual é o percentual de votos consolidados? Porque a pesquisa, por exemplo, a espontânea, aquela em que o cara é perguntado, você vai votar em quem? E ele de bate pronto já fala, essa pesquisa é do voto consolidado. A estimulada, que é essa que a gente normalmente divulga, ela é aquela pesquisa que o camarada apresenta, né? A ele é uma ficha e aí ele fala, não, a partir daqui, essa ficha aqui eu vou votar em fulano, ciclano, beltrano. Então, assim, tem vários elementos. E como o Rodolfo falou, assim, pesquisa ela é uma tendência. E essa pesquisa de hoje, da Quest, ela deve ser divulgada ali. Eu tinha expectativa de que ela fosse divulgada pela manhã, mas a priori ela de fato deve ir para a rua ali por volta das 7, 8 da noite, que é aquela pesquisa que o Jornal Nacional normalmente divulga. Então, assim, ela vai dar um indicativo e a metodologia dela é uma metodologia de campo, porque isso também tem que ser levado em conta, né? Por exemplo, o Instituto foi o Atlas Intel. Ela tem um caráter mais virtual, né? Essas pesquisas Datafolha, Paraná Pesquisas, Quest, ela é presencial, então isso também influencia no voto. Às vezes um voto de um candidato mais polêmico, ele não aparece numa pesquisa presencial, mas aparece numa pesquisa virtual. Então, assim, tudo isso conta, né? E aqui a gente, né, estamos aqui para trazer para você, né, uma análise fria, sem qualquer tipo de emoção, porque também tem isso, né, Rodolfo? Além disso, ainda tem coleguinha na imprensa que se emociona com os números, né? E a Então, assim, tem torcida que também, analisar né? coisa com muita calma. Também tem a torcida, né? Mas voltando ali para o Ricardo Nunes, assim, é isso. O que a gente tem nas pesquisas que dá para dizer com segurança, né? O Pablo Marçal aumentou a notoriedade, as pessoas sabem mais quem ele é, e é curioso isso porque o Datena estava reclamando, né, Wilson? Circulando um trecho de vídeo que o Datena está reclamando. Poxa, mas eu, que sou apresentador, sou proibido, tenho que sair da televisão um tempo determinado antes de começar a campanha. Mas o Marçal, cuja notoriedade é nas redes sociais, ele não tem que ser afastado das redes. É uma questão de fato que precisa ser pensada também, né, para as próximas eleições. Isso vai fazer parte, né? E a gente está vendo que o Datena ele tinha mais indicações de voto antes da campanha começar, ele foi perdendo, porque as pessoas foram conhecendo as outras opções de candidato, né? Sobre rapidinho, Bolsonaro, esse desconforto tá claro aí, né, Wilson? Então, por um lado, o Bolsonaro fala, e os bolsonaristas, poxa, mas o Nunes tem que ser mais bolsonarista, né? E o Nunes fica, bem, me dá mais uma indicação. Hoje, o governador Tarcísio de Freitas, que está, de fato, bem mais empenhado na campanha do Nunes do que o Bolsonaro, ele teve que fazer uma correção de rota, porque ele tinha dito, como a gente destacou ontem, que se tivesse que escolher entre o Marçal e o Boulos, talvez ele fosse nulo. Sugeriram lá na entrevista, ele falou, pode ser esse o caminho. Pegou mal, hoje ele já deu postou nas redes dele aí, a gente também está registrando agora no antagonista isso, ele falou, não, contra a esquerda não existe voto nulo. Então ele já indicou que se tiver aí Marçal e Boulos, ele vai com o Marçal. Só que ele não pode dizer isso agora porque o candidato dele é o Nunes. Esse é o desconforto do bolsonarismo hoje. E ainda tem esse detalhe. E algo que as pesquisas, só para a gente fechar esse primeiro bloco de eleição, porque vamos contar uma história bem curiosa, e ainda tem esse detalhe, ainda tem o tal do fenômeno do voto útil.
que é um fenômeno que as pesquisas não conseguem captar. As pesquisas, na verdade, só conseguem captar esse fenômeno na pesquisa de boca de urna. Então, o Nunes ainda tem esse problema. Ele ainda pode, ali aos 45 minutos do segundo tempo, ter aí um esvaziamento do seu poder de fogo em virtude de um voto útil. Se você tiver, por exemplo, uma pesquisa mostrando Pablo Marçal na liderança com o Boulos ali em segundo, e o Nunes em terceiro, você pode, de fato, ter uma possibilidade ali do Marçal ainda atrair mais votos dele do Ricardo Nunes, porque o que se vê agora é que o Nunes o Marçal desidratou tanto a candidatura do Nunes quanto a candidatura do Datena. Então, esse é o drama da campanha, ou seja, o Nunes vai precisar de um fato novo que revigore a sua campanha e que, de novo, né? Campanha, tudo pode acontecer, inclusive nada. Se não acontecer nada, o Marçal é franco favorito para disputar o segundo turno contra o Boulos. Se acontecer alguma coisa, aí você tem um cenário em que o Ricardo Nunes vote para o jogo. Mas a verdade é que a direita raiz não engole o Ricardo Nunes. E aí, gente, isso aqui é um detalhe que a gente vai analisar nos próximos programas.